E aí, vou começando. Eu sei que tem muita gente que conhece ela, mas muitas outras não conhecem. Essa live, ela fica gravada, ela fica no Rios, ela fica compartilhada também com a Lê, mas ela vai para o YouTube na segunda-feira. Então, muitas pessoas vêm depois. Quem não conhece a Lê, eu vou apresentar. E me perdoem já, quem conhece muitos outros atributos da Lê. Mas vou falar aqui de uma maneira e vocês podem ir colocando aqui também. Essa live, gente, é interativa, a gente precisa conversar, participar, tá? Perguntas, curiosidades, né? Elogios para ela, podem colocar, a gente está aqui para a gente poder fazer desse momento, dessa uma hora que a gente vai ficar junto, uma hora gostosa junto com Deus. Então, eu vou Amém. fazer a apresentação dessa minha querida. Bom, já falei um pouquinho, ela é empreendedora. Alessandra, né? Alessandra Rosa, é casada, tem 2 filhos, tem um enteado, atualmente atua, né, na área contábil e, além disso, dá suporte nessa parte de divulgação e administração de terceirizados. Lê, qualquer coisa que eu faltar, você vai me falando. Congrega no IBREND, né, na minha igreja também, né, na Nova Jerusalém de Sampaio, desde 2008, olha só. E desde 2009, ela atua no Ministério Infantil. E aí, dentro desse Ministério Infantil, ela veio trocando também de faixa etária, né? Então, ela já atuou em algumas faixas etárias, né, na parte infantil também. Fez a teologia no seminário Vida e Luz, junto comigo, por isso que eu conheci, Deus me deu esse presente de conhecer essa mulher. Uma mulher Exatamente. alegre, Esse privilégio foi meu, né? uma mulher alegre, uma mulher que sempre teve uma palavra muito, muito contundente de Deus naquele momento. Apesar de ser alegre, sempre foi uma mulher muito contida, principalmente para fazer os trabalhos. Ficava muito nervosa para falar em público, mas é uma menina que, quando chegava lá na frente, fazia o seu trabalho com muita competência e qualidade. E aí, eu acho que o que mais me despertou na Lê foi essa responsabilidade com Deus. Essa responsabilidade do envolvimento, da palavra, da relação com Deus. Então, gente, essa é a nossa Alessandra Rosa, que vai estar aqui com a gente falando um pouquinho. Esse é o bom dia, meu amor. Bom dia, pessoal. Bom dia, sobrinha Tamara, que entrou aí também, ó. Glória a Deus pela sua vida, prestigiando a tia, né? E eu quero fazer só assim um complemento daquilo que você falou, né? Em relação a estar atuando na área contábil. Eu acho até que é uma pequena introdução para aquilo que a gente vai falar agora, né? Porque eu comecei a me interessar a estudar por contabilidade por conta da empresa mesmo do meu esposo. Porque como eu passei experiências dentro de uns 12 anos, mais ou menos, em administrativo, eu vi muita coisa de contabilidade, de RH, e a gente vê muita coisa aí que, o certo, o errado, a gente aprende com certo e com errado. Então, eu falei assim, ó, a gente não pode passar por essa situação na nossa empresa, então, na questão contábil. Então, eu fui e mergulhei, eu precisava descobrir. E eu acho que é isso, sabe? Seja qual for a área. Hoje a gente vai voltar a nossa fala, né, para o cuidador de idoso, né? Mas, na verdade, eu acho que isso precisa ser em todas as áreas. A gente precisa se dedicar naquilo que a gente está fazendo, buscar entender aquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho que o caminho é por aí. E eu fui buscar para poder fazer com excelência no meu, não porque era meu, mas eu já fazia com excelência no do meu patrão, né? Que a palavra vai dizer lá que ele não está, mas, ó, faça do jeitinho que você, como se você fosse fazer, como se ele estivesse ali, né? E é bíblico também, né? Para a gente ser amigo, né? Acho que é em 2 Timóteo que fala, para a gente tratar o patrão como amigo, respeitar, fazer ali o que é certo, ele estando ou não estando, né? E eu fui buscando isso assim a vida inteira, desde que eu aprendi a ser filha, né? 2008 foi ali o crivo de adoção e conforme você vai aprendendo e praticando a palavra, eu acho que é isso. A gente é bem sucedido, né, naquilo que a gente faz. E em primeiro lugar é a honra a Deus, que a gente honra a Deus através ali da obediência, através de papai está ensinando e eu estou aprendendo, né? A palavra não está entrando aqui, saindo aqui, a gente está absorvendo. Isso é muito gratificante, porque quando você vê o resultado, a alegria Né? não O que tem nosso pastor tamanho. Manuel sempre falava, né? A gente está ali atuando, a honra e a glória de Deus, mas a alegria Deus nos permite ter.
né? Isso é É, maravilhoso. com E certeza. você muito me lembra da gente pensar sempre assim, né? Muitas vezes aquela passagem que diz, fiel no pouco, né? No muito te colocarei. Muita gente Sim. pensa muito dentro do conceito de patrimônio, de coisas, né? De Hum, bens materiais. Mas é isso, olha que legal que você falou, que eu acho que a gente, e são esses ensinamentos que a gente tem que pensar das nossas conversas, que você coloca muito isso assim, você aprendeu enquanto você trabalhava no mercado com outros, para quando você veio assumir a tua empresa junto com o teu marido, você botar isso em prática. Então, Deus vejo você viver coisas que você poderia não concordar, coisas que você concordou, visões de despertar e falar, nossa, no dia que eu tiver uma empresa, isso eu não vou fazer. É essa forma que eu vou ter que atuar. Então, é dessa forma que a gente vive. Deus nos coloca nos locais para aprendizado. Gente, eu quero já convidar vocês para a gente abrir a nossa Bíblia, né? E como nós estamos sentados em reverência a Deus, ler a palavra que Deus tocou no nosso coração para a chamada desse trabalho de hoje. A palavra está em 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 10. A gente vai tá lendo essa palavra e às vezes a gente... Essa palavra, sabe, Alessandra, me deu muito... Assim, a vontade de ficar horas, né? A sensação que eu tinha que falar assim, Senhor, essa palavra, ela dá para ser separadas aqui em 4 tópicos maravilhosos e dá vontade de fazer 4 horas de live sobre cada tópico, porque tem muita coisa. Mas tem. a gente vai realmente focar numa parte, porque não dá para poder entender um pouco mais. E eu gostaria que vocês abrissem, então, gente, a sua Bíblia, 1 Pedro, versículo 4, capítulo 4, versículo 10, e com a reverência que o Senhor merece, vamos lê-la. Assim diz a palavra do Senhor. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este momento. Muito obrigada por mais uma vez, Senhor, nos permitir estarmos aqui, Senhor, reunidas, Senhor, e reunidos com todos aqueles que o Senhor separou para estar neste lugar, nesta hora. E ainda aqueles que vão estar conosco, Senhor, no tempo que o Senhor determinar. Peço a sua graça, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Cada uma aqui que está representando o seu lar, que neste momento teu Espírito Santo entre com o seu poder, Senhor, tirando todas as interferências, todo, Senhor, qualquer momento do inimigo tentando tirar ou criar distrações na nossa Em mente. nome de Senhor, Jesus. preserve nossas vidas, Pai. Toma, Preserva, Senhor, em Senhor. nome de Jesus, toda a tecnologia, a internet nas casas, Pai. Porque a sua palavra tem poder para chegar em qualquer lugar. E aonde for, Senhor, possibilitado que a tua palavra entre com todo o poder. Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa fala, que nós sejamos, eu e a Lê, e todos aqui que se manifestarem, sejam boca do Espírito Santo. Não venha de nós, mas venha do Senhor a atuar, a criar um caminho novo em nossas vidas, a partir de reflexões que o Senhor determinar, Pai. É em nome de Jesus que eu te agradeço, te louvo e glorifico o seu nome. Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. amém. Glória a Deus. Vou já dar aqui um outro bom acenar aqui para Cariotur, para Noranei. Olha, vamos estar aqui com a gente. Que bom, obrigada. Isso Gente, é é o que eu bom. falei. Essa palavra, né? Eu vou fazer uma pequena introdução que vem do meu coração, porque essa palavra dividir, sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem, multiforme graça de Deus. E aí eu falei, eu escrevi, mas a gente acaba, né, se empolgando e Deus vai falando no nosso coração. E aí ele fala o seguinte, para mim a reflexão é muito profunda, Alessandro, porque ele fala o seguinte, sirvam uns aos outros. E aí Deus me leva para meditar em Lucas 22, 27, que ele falou assim, eu até separei aqui, que Jesus Cristo diz assim, entre vós sou como aquele que serve. Então a gente já começa a entender que ele fala o seguinte, Jesus Cristo é o nosso exemplo do servir. E a palavra diz, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para cuidar de cada um de nós, né? E aí a gente avança um pouco mais, porque é um versículo pequeno, mas com tanta profundidade, que ele diz, cada um conforme o dom que recebeu. Então, todos nós recebemos um dom de Deus. Todos nós temos algo presenteado por
por Deus. Não é por merecimento, é por presente. Deus olha, né? Ontem eu estava conversando com meu marido fez algumas perguntas. Por que um assim, outro não? Por que situações acontecem diferentes para uns e outros? Deus. A gente não tem um entendimento humano para entender qual é a grandeza do Senhor. Mas nós temos, sim, o entendimento para saber que aquilo que Deus nos deu, como é que nós usamos, o que nós fazemos. E aí nós estamos falando de dons, mas também estamos falando de situações, circunstâncias. Como eu atuo numa circunstância que eu estou vivendo? É essa presença que Deus quer olhar. Como é que você é? Você é de um jeito quando tudo está bem, você é de outro quando tudo está mal? E Deus quer essa essência, Ele quer tratar a nossa essência. E muitas vezes nós precisamos passar por vales profundos para ser tratado nas nossas essências. Né? Eu tenho vivido momentos muito complexos de saúde dos meus pais, e aí é muito interessante porque a gente fala aqui de cuidado de idosos, e que hoje eu vejo que cada dia eu tenho aprendido muito. E muitas vezes a gente não quer passar, porque a gente diz, por quê? Eu não mereço. Só que Deus está ali nos tratando para que a gente possa fazer algo muito maior do que apenas ser filhos, né? Seja do Altíssimo, seja do terreno. A gente precisa ser muito mais. A gente precisa viver esse filho, a gente precisa viver isso. E aí, quando a gente olha mais um pouquinho, ele diz, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E aí eu vejo o seguinte, nós somos dispenseiros de tudo aquilo que Deus nos deu. Quando nós somos dispenseiros, Deus fala assim, não só dispenseiro, bons dispenseiros. Porque é a partir do nosso comportamento, a partir de tudo aquilo que nós fazemos, como você deu exemplo no início da sua fala, quando a gente olha para aquilo que a gente está vendo e não concorda, Deus nos dá a chance de mudar. Mudar naquele ambiente que nós vivemos ou mudar no futuro ambiente. Então, eu senti assim, um poder muito grande dessa palavra. Né? Porque a gente fala do servir, a gente fala dos dons. Deus fala, olha, tudo que você tem fui eu que te dei por presente. Você recebe aquilo ali como alguém que fala assim, como Deus que fala assim para você, olha, eu estou te dando como pedra preciosa para você cuidar. E cuidar com grande zelo. E aí, o que você faz com aquilo que Deus está te dando, né? Isso é maravilhoso. E aí, quando falamos disso tudo, e aí eu fiz um link que eu falei, Senhor, a gente está falando aqui de prestação de serviço, e aí a gente focou muito dentro dessa questão do trabalhador doméstico, e principalmente os cuidados com os idosos. Total, né? Poder dessa palavra, porque é servir o tempo todo. É usar aquilo que Deus nos deu de maneira correta, grandiosa. É tratar do outro que muitas vezes não é da nossa família, mas é que a gente precisa dar o amor. Mas qual amor? O amor de Cristo. Para que essa pessoa veja esse amor em nós. E muitas das famílias não são de Cristo. E vai uma pessoa de Cristo. E o inverso também é verdadeiro. Então a gente olha o quão grandioso é ser, né, atuar nesse trabalho. E aí eu faço a pergunta para a nossa querida, que tem por toda essa experiência de trabalhar com a empresa junto com o marido, de ter feito há pouco tempo um curso de cuidadora, né? Já perguntando para ela por que falarmos, por que é importante falarmos, né, do cuidado espiritual desse trabalhador que está dentro das casas, do cuidador de idosos. Palavra é sua. Muito importante mesmo. Primeiro, assim, eu quero frisar que você falou nessa questão, esse versículo ele é muito maravilhoso e a Bíblia vai se completando. Quando eu comecei a ler esse versículo, a buscar essa questão do cuidado espiritual, fazer esse link, me vinha muito a parábola dos talentos. Parábola dos talentos na mente, né? Então, assim, o empregador é o nosso Senhor. Os talentos, né? Eu até anotei aqui, são nossos dons, capacidades, sensibilidades, oportunidades, né? E aí, eu falei, Senhor, o Senhor está nos dando talento, o Senhor está colocando pessoas, está botando tesouros nas nossas mãos, né? Porque o cuidador especial, independente até de ser idoso, quando você se propõe a fazer algo para o outro, né? Eu vejo muito como está recebendo uma pérola de Deus. Eu vou enterrar essa pérola, eu vou multiplicar, sabe? O que eu vou fazer com essa pérola, né? Então, acho que a principal coisa que o cuidador precisa ter, amor. Amor mesmo, assim, ser imitador de Cristo. Jesus veio e amor a todos. E ele nos manda o quê? Amai-vos uns aos outros como eu
Pois amei, né? Então, acho que a importância do cuidador, do cuidado espiritual mesmo, do prestador de serviço é esse. Já ir focando no amor. Porque você não sabe como você vai encontrar aquela casa. Seja como empregador doméstico, seja como cuidador de idoso. Você não sabe como é que está a estrutura emocional daquela família, né? Então, às vezes, até você recebe uma determinada atitude diferenciada, uma grosseria, um falar torto com você, mas você, no fundo, precisa ter essa sensibilidade. Pedir a Deus, né? É uma coisa que eu peço muito a Deus também, porque, embora assim, parecendo calminha, eu nunca gostei muito de confusão, eu sempre fui muito assim, tem que ter harmonia. Eu costumava falar para a equipe de trabalho assim, olha só, nós passamos mais tempo aqui no trabalho do que na nossa própria casa. Então, eu preciso que esse ambiente aqui do meu trabalho seja agradável, né? Aqui a gente vai viver como irmãos. E se eu ficar em contenda o tempo todo, eu não vivo, eu sobrevivo, né? Então, eu sempre fui muito assim de apaziguar. Mas também tinha aquela questão de ainda não ter como é que se diz? O equilíbrio, não, o domínio próprio. Ainda está exercitando o domínio próprio, de vez em quando aquela faísquinha, né? Ficava... Vou acender, né? Mas, assim, graças a Deus, ele nos ensina mesmo. Se a gente começa a lembrar, comigo é muito interessante, porque quando eu penso, vem a palavra, quero te trazer a memória, né? Peraí, ó, lembra aí do que você aprendeu e vai colocando em prática. Então, é muito importante a gente ter um equilíbrio emocional, é muito importante a gente buscar mesmo os dons lá que fala em Efésios, né? Em Gálatas 5:22, né? Em Gálatas 5:22, esse equilíbrio, né? Esse domínio próprio, porque a gente não sabe realmente o que a gente vai encontrar. Às vezes a gente vai encontrar uma pessoa que é agredida emocionalmente o dia inteiro, não tem ninguém para dizer lá, você é linda, olha, você é útil, olha, você faz isso bem, né? Então, eu acho importante, né, essencial na vida do cuidador, do prestador de serviço espiritual, ter essa sensibilidade, pedir a Deus essa sensibilidade para discernir, sabe? Recebeu pedra, dá amor. O quadro muda. A experiência também própria. Recebeu pedra, dá amor. Porque até eu ministrando para as crianças, eu falei assim, a pessoa fica com vergonha, né? Eu estava ministrando com eles sobre não pagar o mal com o mal, né? E aí, então, assim, a pessoa acaba ficando com vergonha, né? Mas que não é nem o caso, a gente não vai buscar envergonhar ninguém, mas a questão é estar preparado, porque você não sabe o que tem lá, Você né? me remete também a Colossenses, né, que diz, né, tudo faça, né, para Deus, não para o homem. Então, quando a gente olha, né, que não é uma coisa fácil, quando você recebe uma pedrada, quando você recebe, né, algo, principalmente no trabalho, você está ali querendo fazer o seu melhor e muitas vezes as pessoas entendem assim, você está querendo tirar o meu tapete, está querendo se mostrar, está querendo aparecer. Às vezes você olha e fala assim, não, eu estou fazendo para o Senhor. É para o Senhor, porque sempre vai vir de Deus a recompensa. Uhum. Né? Porque é o que a palavra diz, se você espera a recompensa do homem, o que eu tenho a fazer? Mais nada. Então, a recompensa sempre vem do Senhor. Eu quero dar um bom dia aqui para Vitória, nossa secretária Luiz Brege, maravilhosa, está aqui prestigiando também. Obrigada por estar conosco. Bom dia, Vivi Brito. Nora também botou aqui, enviei vários foguetinhos da Bênção Amada. Obrigada, Nora. Amém. Manda sim, obrigada. A Rosemary também está aqui com a gente. Obrigada, bom dia. Né? Bom dia. E é isso. O que você me falou agora também, uma das questões que eu pensei foi exatamente isso assim. Quando a gente tem a doutrina cristã, ela nos ajuda muito mais a enxergar, né, o sentido de ser cristão em todas as nossas atividades. Não é isso? Isso aí. Exatamente o que você está falando, né? E dentro desse contexto, eu acho que quando a gente se propõe a fazer um trabalho, e olha que assim, gente, a gente fala de trabalho, como a Lê colocou no início, a gente vai estar sempre dentro de um ambiente, né? Com diferentes pessoas. Mas olha a profundidade e eu vejo a grandeza, onde muita gente desclassifica isso. Mas quando você trabalha dentro de uma casa, seja por trabalhador doméstico, ou seja como cuidador de idosos, você está dentro de uma família.
ela é muito mais importante, desculpa o meu termo, mas do que um trabalho. Porque ali você está vivendo a essência daquela casa. Você está vivendo as raízes, né? Que é o que a pastora Vera, quando dava aula lá para gente, para mim, né? Porque ela continua, mas eu que não estou indo lá na escola dominical, ela falava muito do sentido assim: quer conhecer alguém? Come um saco de 1 quilo de sal com ela. Por quê? Olha o tempo que tu vai levar para comer 1 quilo de sal. Então, é mais ou menos isso quando a gente está falando, né? Dessa profundidade de atuar na casa de alguém, é você estar dentro de um local onde ali você para você, você é a tua liberdade. É o que você faz, como você faz, do jeito que você faz. E essas pessoas, né, Lê? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você fez esse curso. Quando a gente fala desses cuidadores, dessas pessoas, como é que essas pessoas precisam entender quem são para estar dentro desse lar, que podem muitas vezes não ser um lar evangélico, e ela vem com a doutrina cristã para dentro desse lugar? Então, eu passei um processo da minha vida que eu ficava, né? A gente aprende que o inimigo não habita dois espíritos dentro da gente, né? Mas que a gente pode ser sugestionado. E eu passei uma época da minha vida ali, você isso, você aquilo, você não consegue isso, você não consegue aquilo. Inclusive, estar falando para pessoas, você não consegue. Eu recebia muito bombardeio em relação a isso. Então, eu comecei assim, como é que eu faço? E aí ele começou faça sua autoanálise diariamente. Me pergunta aí como você pode mudar, o que você precisa mudar, como eu posso te ajudar. E eu começava todo dia a analisar o meu dia. Como é que eu fui ontem? O que eu posso mudar no dia de hoje? Então, assim, se autoanalisar. E aí, às vezes as pessoas vinham me procurar e eu estava toda bombardeadinha. Eu falei, Senhor, o que eu vou dar para essas pessoas? O Senhor, então, esquece um pouquinho agora disso que você já está tratando, deixa aqui que eu estou te ajudando nisso, e vai lá ouvir, preste o seu ouvido. A autoanálise foi o que me ajudou a ajudar pessoas. Então, eu acredito que o caminho seja esse. Né? Bom, eu vou cuidar de um idoso, de repente eu vou pegar alguém lá na família que também está precisando de um cuidado emocional. Como é que eu vou lidar com isso? Eu estou preparada para isso? Eu tenho condições para isso? Eu acho que isso é muito importante. Ah, mas aí eu preciso do dinheiro. Mas é aquilo que eu falo, não é o dinheiro, realmente. Porque, de repente, você vai aceitar essa condição de ir do estado que está, e ao invés de melhorar, você vai piorar. O seu lado e o lado do outro. Então, eu acho muito importante a gente se autoanalisar mesmo. E não é baixar a cabeça, não, Alessandra, você está dizendo para desistir? Não, não estou dizendo para desistir, não. A gente tem até recursos, vários recursos hoje aí está até fazendo cursos mesmo gratuitos para complementar o nosso conhecimento. A gente pode ir fazendo isso e crendo que Deus não vai deixar faltar nada no nosso lar e crendo também que eu vou conseguir alcançar o objetivo de ser curado. Não esquecer de me tratar, buscar ali o caminho em Deus para tratamento. É óbvio, tem pessoas que precisam de um psicólogo, tem pessoa que... Né, porque são graves as questões, né, Lani? A gente hoje depara muito com essa maldita doença da depressão, maldita doença da ansiedade, né? E se você está em Deus e já tem um equilíbrio bacana, você consegue superar isso, seja em passos largos ou não. Agora, tem pessoas que realmente precisam de ajuda de uma pessoa ali, de um profissional pertinho para poder estar orientando, estar falando. Então, eu acredito que antes da pessoa entrar mesmo num lar, principalmente para ajudar, ela precisa fazer uma autoanálise de si mesma, precisa buscar um tratamento para si, porque lidar com pessoas é difícil. Com pessoas que não têm demandas, né, teoricamente falando, já é difícil, imagine com quem já tem uma demanda. Então, acho muito importante isso, buscar em Deus mesmo. Às vezes as pessoas ouvem a oração pode muito ser efeitos, dizem que é jargão, né? Jargão. Mas não, a palavra tem poder mesmo, a oração tem poder. Gente, às vezes a gente está angustiado, você levanta a sua voz para orar para Deus, você sente uma paz. É como se aquele peso fosse arrancado de você. Então, assim, ore,
busquem em Deus, sabe, essa cura para poder vocês ajudarem a outros serem curados. Porque às vezes esse problema que você está vivendo hoje vai te servir de experiência para ajudar mais tarde lá alguém. Pô, já passei por isso. Eu consegui fazer assim, 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 assado. E deu certo. Né? Porque assim, tem gente que ainda consegue separar, né? Eu falo muito costumo conversar muito com meu esposo, a questão de a gente falar, tem a parte secular e tem a parte espiritual. Lani, eu tenho uma dificuldade imensa de fazer essa separação. Eu não consigo. Para mim, tudo Deus está, tudo, sabe? Eu falei, eu já perguntei para Deus, eu sou beata, eu sou muito religiosa, o que que é, né? Mas eu não consigo fazer essa separação. Então, a minha dependência está sempre nele mesmo, né? Então, hoje eu me sinto, assim, muito curada de muitas coisas que eu já passei, né? Principalmente desses ataques, de que você é pequena, de que você não pode, de que você não consegue, né? E fugia. Teve uma época que eu fugia da minha liderança, para não falar a época que ia pregar na igreja da minha mãe, né? Eu tinha tanto bombardeio assim, na mente de que você não vai conseguir, você vai ficar tremendo, você não vai falar, que quando eu fui falar com o pastor Manuel, eu recebi um convite para pregar numa igreja lá da minha mãe, na Metodista, à noite. Mas só que eu não faço seminário, ainda não fazia seminário. Eu não faço seminário, então não pode, né? Aí ele só, Senhor, confirma a palavra que o Senhor já colocou no coração dela. Porque, na verdade, Deus já tinha me dado a palavra, Deus já estava trabalhando no meu coração ali aquela palavra, e eu querendo fugir por conta desses bombardeios. Mas, assim, mesmo com medo, vá. Põe Deus na frente e vai. Deus, me ajuda. Né? Eu estou aqui, né, vivendo essa experiência hoje mais tranquila do que anteriormente, né, do que as experiências anteriores, mas ainda existe aquele friozinho na barriga, aquele medo, que eu acho que também não deve sumir não, sabe? Porque a palavra de Deus, né, ela é tremenda e a gente precisa mesmo ter temor para falar sobre. Eu vou ler aqui o que o Richa botou, José Richa, ele botou assim, cuidar de idosos é coisa de santidade. Né? E é interessante essas questões, né, que você está falando, porque muitas vezes as pessoas falavam assim, ah, não, eu vivo uma vida cristã e uma vida secular. Não, a gente precisa ser o tempo todo. E uma das perguntas que eu ia te fazer, que você foi falando, foi me lembrando, foi o seguinte: a vocação, né, dada por Deus, é a chave para que a gente possa entrar nos locais. Porque é o que você falou, a gente precisa se conhecer, saber quem somos e principalmente saber se nós temos estrutura para aquilo ali. Porque como a gente leu a palavra, são dados os dons de Deus. Não é todo mundo que vai ter esse perfil. E quando a gente olha, né, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu estou precisando de dinheiro, isso aqui é a única coisa que eu posso fazer. Mas mesmo se for essa situação, como você colocou, que a gente possa falar, Senhor, enquanto eu estiver neste ambiente, me faça refletir a tua imagem. Porque essa é a força que a gente vai ter a cada dia. Ah, a pastora Tereza está aqui com a gente. Tá? Obrigada. Alba também. Albinha. Albinha, graça, paz, amada, graça. Ô, pastora, obrigada. Né? E a Alessandra colocou, eu acho que é uma só coisa, exatamente. Quando a gente vive Cristo, né? E uma das questões é essa, assim, a gente precisa viver em todos os ambientes. Ah, na fila do ônibus, dentro do trem, na padaria. Por quê? Porque nós vamos ali realmente exalar o bom perfume de Cristo. E isso que você falou, nunca vai sair de nós, né? Eu brinco muito, que eu falo assim, quando eu vou fazer uma palestra, que não é uma palestra dentro da igreja, que não é uma palestra que fale da palavra do Senhor, é mais fácil, vou dizer, é mais fácil eu montar, é mais fácil. Mas vai dar o frio na barriga. Mas tudo que é para Deus, né? Tá aqui fazendo a live, todo sábado eu acordo, meu marido olha para minha cara, eu tô agoniada, tá me dando uma dor na barriga. Porque é para Deus, porque Ele não está olhando só o meu exterior, Ele sabe quem sou eu, Ele sabe se eu me dediquei, Ele sabe se aquilo que eu estou fazendo, estou voltada com o coração puro ou não, né? Agora, gente, eu tenho que fazer uma fofoca da Alessandra. Vou fazer. Falamos de fazer a live, a Alessandra, não, eu vou ficar nervosa. Sabe por que eu acho até interessante, Alessandra, falar isso? Porque você falou que você ainda era bombardeada, né? E você, às vezes, falou várias vezes para mim, Lani, eu não sei, ficar na frente de uma câmera. Olha agora como você tá maravilhosa falando, sabe?
Se eu não fosse fofocar, ninguém ia achar que você ficou nervosa, que você estava preocupado. Mas é por essa questão da gente poder fazer o nosso melhor para Deus. Porque aí sim, aí quando a gente faz o nosso, busca, aquela questão, olha para o céu, faz o seu olhar para o céu, para Deus. As outras coisas vão se encaixando, né? É. E aí você tá aí, coisa É. maravilhosa. Glória a Deus, só Deus sabe, né? Queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa Aham. experiência. Você fez o curso de cuidadores de idosos. Uhum. Eu queria que você contasse essa experiência e o que mudou em você a partir desse olhar, né, que foi dado dentro desse curso, que eu já soube também através da Carla, que foi um curso maravilhoso. Maravilhoso. Foi um curso com muita profundidade. A gente conversou ontem algumas coisas. Ela comentou assim: nossa, isso deu no curso, isso foi dado, isso foi falado. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência também. Então, primeiro eu vou falar assim por mim, né? Embora eu saiba trabalhar com um grupo, né? E trabalhar em equipe, eu tinha algumas dificuldades até de conseguir absorver as ideias, porque geralmente eu levo as ideias, o pessoal vai destrinchando e acrescentando, e eu tinha uma certa dificuldade de conseguir entender as ideias, né, para a gente dar sequência nessa questão do trabalho em grupo. Então, foi muito importante para mim, porque eu consegui administrar isso muito bem, né? Enquanto pessoa, foi muito bom mesmo o período vivido lá com eles. Agora, eu senti também que o Senhor aumentou a sensibilidade, como a Carla falou, foi bem profundo mesmo o curso lá, né? E tiveram muitos testemunhos das meninas que estavam fazendo o curso, meninas cristãs e não cristãs. A gente viveu experiências com elas, assim, nós trocamos experiências Esse maravilhosas, curso foi no né? Empreende, né? Foi no IBRES, foi numa sala, na sala do seminário, né, do primeiro ano, cedido lá pela igreja, o espaço. E assim, foi um momento maravilhoso, pessoas sendo curadas, tivemos experiências maravilhosas lá, então assim, acrescentou muito espiritualmente para mim. E em especial nessa questão. Tinha uma aluna que ela lanchava à parte. A gente fazia um café da manhã, né, do grupão, cada um levava alguma coisa. E tinha uma menina especial que ela não lanchava junto com a gente. E eu ficava ali, Senhor, por quê? Sabe, eu ficava observando, eu até conversando com ela, eu falei assim, eu ficava te observando, sou observadora. E aí depois a gente descobriu os porquês, a gente conversando, eu não vou expor aqui, é óbvio, mas aí Deus depois me deu a oportunidade de conversar com ela, de fazer amizade com ela e de entender os porquês. Então, essa sensibilidade foi aguçada nesse curso também. Olha. E isso é muito importante, porque assim, quando a gente se coloca na brecha, porque eu me vejo tão pequenininha, Elane, mas tão pequenininha, né? Eu vejo lá as pastoras, que são as bênçãos, são cheias da unção, né? Eu vejo as professoras, que são cheias da unção. Aí você olha assim, gente, até mesmo o convite. Eu falei, olha quem a Lani já convidou para estar palestrando aqui. Eu falei, quem sou eu, como diz a minha irmã, quem sou eu na fila do pão? Alessandra, Né? que coisa A boa. gente tem esse hábito de se sentir tão pequenininha. Mas, assim, na verdade, eu falo, Senhor, para o Senhor eu quero sempre ser pequenininha mesmo. Bem pequenininha e estar sempre escondidinha atrás do Senhor. Porque aí a dependência dele não tem erro. Não tem erro, né? Mas, assim, essa sensibilidade aumentou. Eu tenho pedido a Deus, eu tenho me colocado na brecha. A gente precisa se colocar na brecha, sim, porque às vezes até Deus vai nos dando as experiências, a gente já acha que a gente já sabe tudo, mas não. Eu vejo o caminhar com Deus hoje como um curso também. Só que é um curso inacabável. Um curso que a gente vai sempre aprendendo, um pouquinho cada dia, a gente vai aprendendo e vai aprendendo e vai aprendendo. Né? O curso de cuidador parou aqui, mas isso quer dizer que eu vou parar de estudar? Não. Eu vou lá buscar mais um pouquinho de conhecimento. Ah, Alessandra, você pretende atuar? Não sei se eu pretendo atuar, né? Mas Até mesmo pretende porque orientar, eu sei que sim, que tu já me pretendo orientou muito. orientar. Sim, pretendo orientar, até mesmo porque eu fiz no primeiro momento, pensando no meu pai, né? Ele fala que não é idoso, ele é sênior, né? Ele não é idoso, então assim, eu fiz pensando muito nele, eu fiz pensando em uma possível possibilidade de ir para sair do país, eu fiz, e aí veio a questão
empreendedorismo, de como tem essa questão de terceirização, como o cuidador deve agir, como é que eu vou supervisionar isso? Ele está fazendo certo? Ele está fazendo errado? Então, assim, é aquela questão de dar sequência, em buscar sempre a excelência no servir, né? Porque eu quero só ter cliente, ter uma cartela de contratos ali fixos? Não. Eu quero pessoas satisfeitas com o atendimento que eu estou prestando, né? Então é bom você conhecer sempre um pouquinho do que você está fazendo. E para mim foi além disso, esse curso foi maravilhoso. Quero agradecer a Deus pela vida até da nossa presidente Leila, que é presidente dessa ONG, da VEC. Ela foi, assim, abençoada mesmo com esse projeto aí, que eu creio que veio direto do coração de Deus. Foi bênção pura. E que não pare, que ela prossiga e que esse projeto tem sido bênção para a vida de Eu muitos. achei muito interessante essa questão que eu conversei com você, conversei com a Carla, muito dos pontos muito assim cruciais que foram colocados. E exatamente assim, não só nessa visão do idoso, mas de toda uma dificuldade para que as pessoas pudessem realmente se ver como aquilo é uma vocação para que você possa entrar e trabalhar na casa de alguém. E é interessante que eu tirei um estudo que eu vi aqui o seguinte, ó, só compartilhar com vocês. Mas antes, deixa eu só dar um bom dia também para, ó, aqui a Lê colocou maravilhosa, acho que é Liz Oliveira, né, colocou aqui para gente, e a pastora Elisete, da IBBR aqui da Ilha, minha querida, às quartas-feiras, às domingo à noite eu frequento aqui, porque é mais perto, na Ilha do Governador, minha pastora querida, amada, está aqui também com a gente, né, e aí ela colocou aqui a Liz: Alessandra, você tem sido uma bênção na minha vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Obrigada, querida. Então, gente, vão participando. É Mas trocando, né? Uma é bênção na vida da outra, a gente vai trocando. A gente troca, né? Cada um, o seu tempo é bênção, né? É. E aí eu fiz um estudo que eu vi o seguinte, gente, eu vou ter que dar uma lidinha para não errar os números. O Brasil tem 214 milhões de habitantes, né? Agora em cálculo de 2023. E subiu sua expectativa de vida para 76 anos,2, né? Aí, assim, nos últimos anos, a profissão cuidador de idosos cresceu significativamente. E em pontos de 2022, chegou a mais de 500% o crescimento dessa profissão. Você acredita, eu queria ver com você, que essa profissão, né, será cada vez mais requisitada por acelerar, né, em função, né, por causa da aceleração do envelhecimento da nossa população e da consciência desse cuidado com os idosos? Porque, assim, a gente precisa manter essa expectativa de vida com qualidade de vida, né? A gente está aí falando porque, assim, a gente teve uma queda em 2021 da expectativa de vida. Saiu de 76 anos para 72. Ou verdade era 72, a gente subiu agora para 76. Então, a gente aumentou nossa expectativa de vida. Se nós aumentamos nossa expectativa de vida, nós precisamos ter muito mais qualidade de vida. E aí, quando a gente faz uma comparação, que houve um aumento de 500%, né? Isso em dados de 22, dessa profissão, a gente começa também a se preocupar se está se jogando no mercado pessoas que, como é uma profissão ainda em regulamentação, né? Não é uma profissão que tem, não sei, é correto você Não tem ainda. Não tem uma regulamentação, a gente também pode ter no mercado situações não tão sérias ou situações muito sérias de falta de responsabilidade com essa atuação. Então, a minha pergunta básica é dizer exatamente saber isso. Quando você fez esse curso, como foi dado esse curso, com a seriedade que foi dado esse curso, essa é a importância para que a gente possa ter uma expectativa de vida alta e com qualidade, cuidar desse idoso para que ele tenha qualidade de vida. E isso a gente fala do espiritual e da parte corporal, vamos dizer, física, né? Uhum. Sim, assim, eu acho que isso vai crescer muito, vai continuar crescendo, né? A gente fez o curso e lá falou sobre maus tratos. E o abandono também é uma forma de maus tratos, a gente aprendeu isso lá, né? E aí eu quero dizer, às vezes tem os familiares que estão fazendo esse maus tratos com o idoso inconscientemente, sem saber que é. Como, Alessandra? Fica lá em casa o
dia inteiro, está trabalhando, não tem um tempo para dar uma assistência, não tem um tempo para cuidar da forma que precisaria ser cuidado. Então, aí, por conta disso, muitos já têm o feeling de pegar e contratar um cuidador, né? Então, esse cuidador vai fazer as vias da família, né? Então, eu acredito que a capacitação é muito importante. Tem muitos profissionais que estão fazendo o curso por conta dos valores que são apresentados. Tem profissionais que estão fazendo por conta dos dois, valor e o amor que tem pela profissão. Tem profissionais que estão fazendo mais por amor à profissão, ali é a questão da vocação, né? Esse é um ponto. Me fugiu aqui o que eu ia falar, peraí. Se te ajudar, já entra no que é cuidador para a gente poder ter um entendimento do que você está falando. Se você quiser. Isso. O cuidador, na verdade, ele cuida de pessoas que necessitam de cuidados, né? Essa é a função do cuidador, que é diferente até de acompanhante, né? O acompanhante geralmente acompanha para uma visita, para um passeio, para a companhia, mesmo que a pessoa não tenha com quem conversar, senta um idoso lá um tempo em frente à televisão e para isso tá bom e não pode, porque existe a questão do idoso atrofiado, ficar atrofiado, né, com os ossos, entra a questão do idoso ficar deprimido, né? Então é importante o cuidador se dedicar àquilo que ele está fazendo, aprender realmente e praticar. Nós tivemos um exemplo lá no curso, foi mostrado um vídeo de uma senhora, uma cuidadora, a forma que a cuidadora estava pegando a senhora aumentava as dores dela, né? E aí acho que uma das alunas da parte da tarde começou a trabalhar também nesse mesmo local. E aí ela começou a aplicar a técnica que ela aprendeu, né? E aí a cuidadora passou a pegar banho de sol, a cuidadora passou a caminhar, a sentir menos dores, porque ela aplicou corretamente aquilo que ela aprendeu. E ela deu os passos além, deslocava, colocava na cadeirinha de roda e ela tomar o banho de sol. Essa idosa, ela, assim, progrediu grandemente. Muito, 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 muito mesmo, né? Então, assim, a demanda vai crescer? Vai. O número de profissionais também vai crescer? Vai. Mas, assim, vai depender de cada um mesmo aquilo que vai fazer. E eu costumo dizer, acho que até comentei com você, eu falei, Lani, lá eu fiz o curso e a gente vai anotando o perfil de cada uma. Ah, essa aqui é assim, né? Como a questão da Carla. Acho a Carla, assim, muito carinhosa. Muito carinhosa. E achei muito dedicada na questão ali do que ela estava fazendo as trocas corretamente, a troca de um lençol de leito, virar o paciente na posição correta, o cuidado, né? Eu costumo dizer, sorria, você está sendo filmado, né? O patrão não está, mas você está sendo filmado pelo seu Deus e você está sendo filmado pelo seu colega. Será que a forma que você está agindo, esse colega te indicaria para uma casa, para você trabalhar numa casa? Porque às vezes até o profissional faz para agredir um mal feito do patrão, né? E acaba se prejudicando, porque o colega está do lado te assistindo. Ele está vendo lá o seu comportamento. Será que ele vai me indicar? Né? E a gente tem que ter muitos cuidados mesmo de acordo com aquilo que a gente apresenta. Por exemplo, é bom o cuidador evitar usar muitos perfumes fortes, né? Estar com cheiro forte. Você indicaria uma pessoa que fuma? Porque por mais que ela tome banho, por mais que ela escove o dente, o cheiro... Eu fui uma fumante antes da minha conversão. Eu fui uma fumante antes da minha conversão. E é uma coisa tão demoníaca que eu cheguei na época e falei, eu não quero mais isso. Mas o isso estava lá, né? O isso estava lá. E assim, chegou uma época que eu implorava a Deus e teve isso foi no processo de conversão, tá? E teve uma irmã que foi na minha casa orar e virou para mim e falou assim, olha, pegou o maço de cigarro que estava lá. Isso aqui, Deus disse que é uma questão de tempo. Falta pouco. E faltou pouco mesmo. Ele me usou para me libertar o amor pelo meu sobrinho, que acabou sendo viciado, usuário. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas glória a Deus. Viciado, né? E aí ele ficou internado e eu falei, eu preciso de parar de fumar para ser exemplo para ele. E foi ali que eu parei de fumar, né? Mas o cheiro era insuportável, imagina. Então, essas coisas a gente precisa avaliar. Sim, a demanda vai crescer,
né, na procura do cuidador de idoso, mas a responsabilidade precisa ser grande, nos mínimos detalhes, é colocar tudo que você aprendeu, você precisa colocar em prática, não é só parte, é tudo, né, porque a gente não pode prestar um mau atendimento, a gente não pode negligenciar, porque também é crime, então a gente colocar em prática o amor que a gente recebeu através também dessa atitude, de praticar aquilo que a gente aprendeu, né, E porque é forte. E uma coisa que você falou e me lembrou do início também da tua fala, gente, que é por isso que, assim, às vezes a gente conversa, as pessoas falam, será que tá ligado? Olha, é interessante. Quando ela começou a falar da busca da gente ter um autoconhecimento. Ela falou de se conhecer, saber quem é. Agora a gente está falando o seguinte, para quando a gente entrar na casa de alguém, você já sabendo quem é você, por mais que possa receber daquela casa ou daquela família coisas que podem ser uma agressão, você sabendo quem você é, filha do rei, filho do rei, você pode sim se tratar. E por que eu estou falando isso? Porque eu fui fazer uma pesquisa e vi que está existindo um movimento muito grande, e aí se tiver algumas enfermeiras aqui me falam, que existe muito o trato do cuidado espiritual dentro da enfermagem. Por quê? As pessoas entenderem que elas precisam estarem preparadas espiritualmente para atuar na enfermagem. Então, existe já tese de mestrado e doutorado mostrando que quando existe isso, existe um avanço muito grande na recuperação daquele paciente. Que é por não só essa pessoa como o profissional se conhecer espiritualmente, né? E aí, gente, eu estou falando exatamente dentro da visão da pesquisa, que não fala que é uma questão cristã, não. Fala espiritualmente, a busca do conhecimento espiritual. Ela não só ela consegue agir de forma clara, como o paciente, a partir desse profissional ter esse entendimento do cuidado espiritual, consegue também receber isso de uma determinada dimensão espiritual, de forma que ele possa se recuperar. Olha o que eu estou querendo dizer. É esse trabalho que foi feito pelo Ibreje, né, que levou esse curso, né, que ela falou aqui através da coordenação da Leila, que foi de tanta profundidade. Em momento algum se deixa de ver a presença do Senhor, como a própria Alessandra está falando o tempo todo. É para Ele. É Ele que está te olhando ali. Então, o buscar melhorar, o buscar fazer sempre melhor, ver se aquele atendimento, isso cada vez mais vai transformar você num profissional diferenciado. E aí é esse fechamento da fala, né, Alê, que você coloca, que vai crescer, vai. Mas como toda profissão que entra no mercado, ela vai se ajustando, né? Só ficam os melhores. E os melhores, quando a gente vê que tem a doutrina cristã, no sentido de ter uma responsabilidade espiritual com Deus, ela consegue se transformar num grande profissional. Porque ele vai colocar isso dentro das casas, né? Ao ponto de transformar aquilo que você falou lá do início, jogar pedra, responde com amor. Ah, mas aquela palavra de Deus falava, deu a face da outra. É difícil difícil em família. É difícil em família, né? Hoje eu estou vivendo essa dificuldade. Meu pai, ele teve um AVC cognitivo que tem, às vezes, falta, né, de discernimento, perde ali, ficou desorientado. E às vezes ele fala, eu não comi, acabou de comer. E aí você sente uma dor, fala, como você não comeu? Eu acabei de te dar. Só que a gente vai aprendendo que fala baixo. Fala com amor, fala com carinho. Sim, você quer comer de novo? Pai? Então vou botar mais um pouquinho. E aí você vai olhando e fala assim, gente, vai tendo transformação. Nossa, isso me emociona. Mas, para eu não ficar emocionada... E você falou aí, eu lembrei de uma das aulas que a nossa professora Alexia ministrou, né? Ela falou, não adianta, por exemplo, você vai pegar um idoso com Alzheimer, não adianta você querer fazer ele lembrar. Você vai ter que entrar no ritmo dele, né? Insistir. Ou seja, isso é uma forma de... vai ter que entrar na vibe dele. Você não pode insistir, tentar fazer ele lembrar. Não, é aquilo que ele está lembrando naquele momento. Né? Então, isso. O que aconteceu? Não aconteceu? Ele está lembrando de algo que aconteceu. Então, é isso aí. Não adianta você querer. Não, a gente já está no século 22, 20, né? A gente já está em 2023. Não.
Não adianta, você tem que acompanhar o ritmo mesmo, você tem que entender, é uma coisa muito importante também, você entender a limitação do idoso, né? Você precisa entender lá qual é o momento que ele está vivendo para você aplicar a, a, o tratamento correto, né? É um tratamento correto. Então é isso, porque é até um pouco acompanhante aí, eu vejo o acompanhante lá fazendo tipo um papel de psicólogo, e eu vejo o cuidador fazendo um papel completo, né? Que o acompanhante ele está ali fazendo um papel de, eu vou conversar, porque o idoso ele gosta de conversar, ele acaba ficando muito sozinho, né? Isolado, já criou todo mundo já foi para seu filho, casou, né? Vivendo a Né? vida. Todo mundo com suas demandas, né? Então, o acompanhante acaba fazendo esse papel de ouvir, de passear, de mostrar as novidades, de apresentar as atualizações aí, até tecnológica, que muitos gostam de mexer, né? Mas eu vejo o cuidador com um papel maior ainda. Ele não vai fazer procedimentos que o enfermeiro, um técnico de enfermagem, faria. Mas ele vai vai ter o cuidado. Senhora, vou trocar sua roupa, vou fazer a sua higienização, aquele carinho todo. E aí até acaba conversando, criando aquele vínculo com o idoso e acaba fazendo esse papel até às vezes de terapeuta, de psicólogo, né? E é muito importante. Eu acho que é dar um passo além, sabe? Com a visão espiritual é ir além, né? Mandou andar uma milha, anda duas. Anda duas. Eu acho que é ir além. E eu costumo dizer assim, se coloca no lugar. Ou então pensa assim, pensa que é alguém da sua família. Eu tirei até um pouco isso da minha mente, sabe? Eu ponho assim, pensa que se fosse você, eu com meus 80 anos, como eu gostaria de ser tratado? Então trata assim. Porque tem gente até que tem dificuldade de ver como tratariam o seu, porque às vezes tem alguma mágoa com o seu. Dê comida quente mesmo. Tem, infelizmente tem. Tem pessoas que sofreram abuso de pai, e aí podem ver no idoso a imagem do pai, Uhum. né? Tem pessoas que a vida inteira foi dada como, teve uma lá até no curso que, sempre falaram para mim que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada, né? Então, assim, a gente precisa de fato, Lani, buscar o tratamento em Deus. Porque se a gente está curado, foi uma das coisas até que me lembrou também essa questão de falar dos cuidados, né? Curados para curar. A gente precisa estar curado. Porque como a gente vai curar estando ferido, né? Não tem como, né? Tô te vendo vermelhinha aí também, então eu vou começar a ficar. Vou fazer igual a filha, eu vou tacar um filtro para esconder. Para fazer trocar. Tô ficando É. vermelhinha. Então, é muito interessante, gente. Mas olha, a gente está indo mais para o final, mas eu não posso deixar de aproveitar esse conhecimento da Alessandra. A gente está falando do idoso, mas a Alessandra tem uma experiência muito profunda com crianças, com, né, a parte infantil. A pergunta que eu quero te fazer, Lê, é assim, a gente hoje, né, falando desses dados, do envelhecimento da nossa população que acelerou, da idade de expectativa que é alta de vida, porém, então a gente vai viver mais tempo com os idosos, glória a Deus, né? Eu dou glória a Deus, minha mãe tem 85, meu pai 88, vai fazer 89, se Deus quiser. Então, assim, é muita idade. A minha pergunta, e aí eu sei que você tem assim muito para nos ensinar, você acredita que esse amor pelos idosos, né? E aí a gente está falando de nós todos, independente de profissão, de atuação, ele é fruto do cultivo, né? Desde a infância, do cultivo das famílias nessas crianças. Por que eu estou fazendo isso? Porque você viveu esse ciclo todo. Você começa dando aula com criança, você está ali com criança. E você também sente, a criança é um reflexo daquela família. Ela vai para você como imagem refletida daquela família. Se ela fala coisas estranhas, é porque a família fala coisas estranhas. Se ela tem comportamentos estranhos, é porque ela vem dessa família. E aí a gente está olhando também, por a tua experiência, a ponta final, que é a velhice. A gente está indo para a ponta final, né? A gente está quase fechando o ciclo. Quando é que fecha o ciclo na minha cabeça? Quando a gente se encontra com Cristo. Né? A gente nasce aqui, vai sendo tratado, vai chegar numa idade, fechou o ciclo, vai para Cristo. Nesse momento,
você acha que a gente precisa, né, por toda essa experiência que você vive com as crianças, que a gente precisa desenvolver muito mais esse amor, esse cultivo pelo idoso? Sim, sim. Hoje está difícil, né? A palavra fala o quê? Ensina a criança no caminho, né? E a gente é o espelho deles. E hoje a coisa está muito dispersa, Lani, em todos os sentidos, né? Então, assim, se a criança aprender a amar, ver o pai amando a mãe, ver a mãe amando o pai, ver os pais respeitando seus avós, tratando o tratamento, é convivência, é o ver. Ela vai refletir aquilo que ela vê, né? A gente tem experiências na sala, por exemplo, às vezes, tia, pode orar? Ora pelo meu irmão que está acontecendo isso, isso e isso. Ora para meus pais que estão separando. Sabe, porque às vezes a criança até esquece, é como se ela não estivesse ali, de repente o pai está agindo, o pai e a mãe estão agindo, e esquecendo que tem alguém ali olhando eles, né? E aí acaba não vendo que o sentimento dessa criança está sendo abalado, né, com o que está acontecendo. Então eu acho sim que o amor é fruto de lá, de pequenininho. Se a família plantar amor, a gente vai colher amor, né? Não tem maldição hereditária, não tem nada. Se a família plantar amor, vai colher amor. Porque a gente vê tanto exemplo aí, crianças que não têm pais e são bem-sucedidas. A gente vê assim, exemplo mesmo até de vizinhança. Os pais morreram, o rapaz tinha tudo. Eu morava em comunidade, o rapaz tinha tudo para seguir o caminho torto. Mas não, teve alguém que foi lá, plantou a sementinha. Hoje é um excelente marinheiro, lá está com uma patente alta, sabe? Então é o que é plantado realmente na criança, que vai fazer surtir efeito aqui na frente, né? A gente vê inúmeras situações acontecendo lá no meio, né, das crianças, enfim. Mas eu acho que é o plantar. A gente colhe realmente o que a gente planta. Precisa ser plantado amor. Eu tenho visto muita criança sem respeito aos mais velhos. Não estou dizendo nem idoso, não, sem respeito aos mais velhos. Porque está faltando acompanhamento, está faltando, sabe, o pai e a mãe tá ali mais presente. Porque, de repente, não estou falando que não deram a educação, mas estou falando que, de repente, está faltando um acompanhamento, está faltando um toque especial. O que a demanda do dia a dia está fazendo aí, causando essa ausência, causando essa Às deficiência, vezes né? troca esse momento com a criança por uma tecnologia, um celular, uma coisa que fala assim, deixa ela quieta aqui enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Né? E a gente... Pelo fato, eu fiz o magistério, né? E não era convertida ainda nessa época, era bem nova. Fiz o magistério, mas eu lembro que o que eu aprendi lá, eu coloquei em prática. Eu era uma jovem, assim, muito ativa, né? Muito festeira, vivia nas festas da vida. Mas o que acontecia? Enquanto meus filhos não dormiam, eu não saía. Eu brincava, eu corria, sabe? E já estava aqui, é uma coisinha que Deus já estava aqui. Eu já era uma ovelhinha, fazendo o que tinha que fazer, ensinando o que tinha que ensinar, né? E fazendo aquilo que Deus manda a gente fazer, ensinar mesmo a criança. E eu não largava, então acho que a gente precisa às vezes. E eu trabalhava muito, eu chegava às vezes tarde, por isso que eu me dava ao luxo de ir, né? Passear. Então, eu chegava tarde, mas eu não deixava de dar uma assistência para eles. E eu acho que é por aí, sabe? E acredito que se tivesse conhecido a Cristo naquela época, Essa nossa, a coisa estaria melhor melhor, do que né? está hoje. É Porque muito hoje eu bom. sou muito honrada, eu fico muito feliz, eu sou muito honrada. Você ouvir um filho falar assim, mãe, eu estava ouvindo a pregação tal, eu lembrei da senhora, mulher de Deus, varoa de Deus. E foi justamente também na época que eu estava recebendo os ataques, e Deus faz essa coisa maravilhosa de fazer um filho ligar, mandar uma mensagem assim do nada, mãe, estava ouvindo a pregação, mulher de Deus. Então, assim, às vezes você acha até que também não está sendo útil para o seu filho, mas Deus faz dessa forma, te mostra que está. Minha filha, que se declara para mim todos os dias, que me ama. Então, assim, plantem, que a gente vai colher o que é bom. Eu estou tendo esse privilégio de Glória. colher. Estou tendo esse privilégio. E eu glorifico a Deus por isso. Porque é muito bom você ser amada. E Ai, melhor ainda pelos filhos, né? muito, muito. Ó, vou dar uma lida aqui numa mensagem que colocou aqui. A pastora Elisete, esse momento pode ser muito curativo, algo que a gente estava comentando. E aí ela colocou, essa live está tremenda, enriquecedora, porque trouxe um tema que precisa ser visto com um olhar
sensível, né? Muito, muito mesmo, pastor Elisete, com certeza. É o que ele está Verdade. falando, né? A gente está falando de um momento muito, muito, muito complexo e sensível, porém a base ela está toda aqui embaixo, né? Na Uhum. criança, a gente desenvolver esse amor. E a Rosa, A a minha irmã Rosa, Amanda. é Amanda, isso, a criança aprende pelo exemplo. Eu é lembrei do isso. Rosa, eu fiquei assim, É, né? E a criança é minha aprende irmã. pelo exemplo. Realmente, gente, tá maravilhoso, Alessandra. Continuar, eu por mim continuo. Mas eu queria que você fosse já fechando um pouco da sua ideia e colocasse para a gente exatamente isso, assim. É uma fazendo fechamento desse pensamento que a gente conversou, Uhum. desses cuidados, né, dessa responsabilidade que a gente, dessa profissão, desse trabalho, e ao mesmo tempo falando um pouco também dessa necessidade do cuidado espiritual de cada um, né? Não só do profissional, mas também dessa pessoa que está recebendo, desse posicionamento que a gente precisa. Então, fecha para mim, vai fechando para mim, né? Nosso bate-papo aí, porque a vontade que eu tenho de ficar aqui o dia inteiro, mas não posso. Não pode. Mas, Podemos, né? mas a gente vai ter Há tempo para todas as vários. coisas, né? Então, eu fecho dizendo o seguinte: façam com excelência, façam com amor tudo o que vocês forem fazer, independente da área que vocês vão atuar. Porque aquilo que até eu falei antes, a gente está sendo filmado, é por Deus e é por quem está ao nosso redor, né? Um dia, eu mesmo nervosa, fui lá apresentar um trabalho e ficou gravado na memória da Lani, né? Glória a Deus e agradeço até mais uma vez pela oportunidade. Então, o que eu deixo mesmo, resumindo tudo isso, gente, façam com amor, como se fosse para você, né? Porque eu digo para você porque é isso que a Bíblia diz: ama o próximo como a ti mesmo. Então, façam como se fosse para você. Se amem, primeiro se descubram, se amem, para vocês poderem amar o outro e fazer tudo com excelência. Porque o que a gente colhe, o resultado é maravilhoso. E às vezes a gente não colhe de imediato, não. A gente vai colher lá na frente também. Tem coisa que é imediata, tem coisas que veio lá, né? Igual algumas que eu estou colhendo também, amigas que eu falei da palavra e hoje estão caminhando. Hoje eu vejo caminhando, não vi lá na época, mas estou vendo hoje. E trabalho. Ali, ó, apareceu essa oportunidade aqui, pensei em você, sabe? Não sou perfeita, mas eu estou buscando honrar meu Deus, porque o preço que ele pagou foi muito alto. Então, eu estou buscando honrá-lo através daquilo que eu tenho lido e colocado em prática, tá? Ainda tem coisa que eu estou buscando ali praticar, porque a gente não vai também, ó, ficar perfeito. Mas é aquilo que foi falado, o curso com Deus, ele só vai terminar quando a gente chegar na glória. Então, aproveite cada momento desse curso com Deus. Põe em prática cada momento desse com Deus. Faça tudo com excelência, que você vai ser reconhecido pela excelência, né? E a gente só é excelente mesmo quando a gente busca mesmo se esconder atrás de Cristo, sabe? De dizer não para o nosso eu e viver lá o que Cristo tem para gente. Eu amo Jesus. E continuo afirmando, teimando, às vezes, com meu esposo. Não consigo fazer essa separação. E acho que também não quero fazer essa separação do secular com as coisas espirituais. Para mim é tudo uma coisa só. A dependência dele é total. Então façam com amor tudo que vocês forem fazer, e independente da área que vocês forem atuar. Tá bom, queridas e queridos? Oh, meu Deus, você me lembrou agora, né, assim, fazendo uma analogia, como se nós cristãos fôssemos um- uma gota, e aí, olha para mim, olha como Deus veio me trazendo isso. Como se fosse a gota de sangue de Cristo, a gente tem uma bacia, né, de água cristalina. Esse é o mundo. Mas aí a gente é a gota de sangue de Cristo. Quando ela é tocada nessa água, ela muda a cor. E é por isso que não pode haver separação. Eu tenho que viver Cristo na vida, dentro da vida da igreja, dentro do seminário, dentro de todos o comportamento ali, mas principalmente eu tenho que ser essa gota fora, no secular, no mundo. Porque aí quando ela cai na água, ela muda a cor, ela muda a essência, ela muda o comportamento. E se não mudar, gente, a gente não está na gota de Cristo. A gente não está levando, como ela falou, com tanta sabedoria. A gente não está honrando o preço que Cristo pagou por nós, né? Esse amor de Deus por nós é maravilhoso.
Mesmo às vezes a gente não entendendo que circunstância a gente está vivendo ou por quê, mas se a gente sabe quem é o nosso Deus, a gente sabe que Ele sabe o porquê. E Ele sabe o que é preciso mudar em cada um de nós para que a gente possa alcançar a glória. Que é o que ela falou, a gente está no curso. E Ele não quer desaprovar a gente na porta, não. Ele não quer deixar de nos dar o certificado. Ele quer falar, vem filha, vem filho, eu te recebo porque você passou com honra nessa terra. E a gente vai passando, né? Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença, obrigada, Lê, a tua palavra é linda. Olha o quanto você, sabe, tocou nos nossos corações, tem experiência. Eu tenho certeza, conhecendo você, todo o trabalho que você faz, tudo isso que você está fazendo é para uma grande... E eu desejo, né, não só creio, mas eu desejo que Deus lhe dê essa grande empresa para que vocês possam fazer isso. Eu me sinto muito tranquila quando eu ligo para você e faço uma pergunta. Porque eu sei que você me responde como se fosse para você. E isso eu acho que a gente precisa. Empresas sérias que contratem, que preparem, que façam profissionais para ir para o mercado com a seriedade que você tem. E eu creio que teu marido também. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu sei disso. Porque é isso que a gente precisa. Né? Ligar para uma empresa que possa falar, eu preciso de um cuidador. E esse cuidador vir com a seriedade que vem como você faz. Eu preciso de um trabalhador doméstico, ou eu preciso de um outro profissional. Que esse profissional venha com a seriedade que você tem. Porque é maravilhoso. A gente precisa transformar o mundo. A gente precisa ser a gota de Cristo na Terra. E aí agora também vem uma outra visão na minha cabeça, sabe? Aquela gota entrando na terra e aí começa a sair a árvore, sabe? Plantando, a gente sabe? Maravilha. E, gente, podia muita ficar responsabilidade, né? A Alba disse assim, podia ficar eu também, Alba. Alba, que saudade de você. A sua irmã, foi uma bênção. Deus continue abençoando vocês. Obrigada. A Richa botou parabéns pelo conteúdo. Né? Deus é bom, Jesus é maravilhoso. Né? Então, obrigada por cada um. A única coisa que eu peço, se você não curte o Força da Mulher Cristã, curte lá, segue lá, divulgue, porque é isso que a gente está querendo fazer, cada vez mais levar a palavra do Senhor. E o que Deus tocar no meu coração é trazer pessoas especiais, grandiosas, como a Lei, como todas essas que eu já trouxe, ainda vou trazer. Porque Deus tem muita coisa para nos ensinar a partir de experiências diferentes. Deus não entra numa caixinha. Ele não é aquela caixinha que a gente quer. Ele age desse jeito. Não, Deus age como quer, com quem quer. Como foi dito aqui a palavra, né? A multiforme graça de Deus. Ele nos deu tanta coisa para a gente usar, só tendo uma coisa. Todas nós, com todos os nossos dons diferentes, fazemos o corpo de Cristo funcionar. Verdade. Não é? Verdade. É isso aí. E agora, minha querida, que você ore para que a gente encerre a nossa live. Amém. Primeiro eu vou agradecer a Ju, entrou, ó. Só conseguiu entrar agora, mas depois assiste lá, Ju. Tá, vamos lá. Pai querido, Pai amado, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Graças te damos por esse dia. Conseguimos acordar com saúde, com a tua alegria que invade o nosso ser, Senhor, que é a nossa força, Senhor. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa live, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento, Pai, com as minhas irmãs. Obrigada pela vida da Lani, Senhor, que me cedeu essa oportunidade. Pai, graças te dou, abençoa cada uma, Senhor, que em nome de Jesus o teu Espírito venha continuar ministrando sobre a vida delas nessa manhã, que aquilo que nós colocamos aqui, o Senhor venha completar, Pai, o que faltou, Pai, porque são muitos os detalhes e o Senhor é perfeito para fazer isso. Em nome de Jesus, eu te peço também, Senhor, que o Senhor abençoe cada uma, que cada uma venha conseguir, Pai, se discernir, venha conseguir, Senhor, achar a cura em Ti, naquilo que elas precisam ser curadas, Senhor, que cada uma venha conseguir a excelência naquilo que forem fazer, que cada uma coloque, Pai, as suas mãos e sejam bênção, coloque os seus pés e sejam bênção, Senhor, em nome de Jesus, que elas possam refletir, Pai, Cristo na vida delas, que possam sentir graça e unção na vida delas, abre portas para aquelas que precisam de portas abertas e que elas venham aplicar aquilo que aprenderam, Senhor, em nome de Jesus, e que em nome de Jesus não falte o azeite, Pai, na vida delas. Obrigada,
Obrigada, Senhor, por esse trabalho lindo que a Lani está fazendo. Continua enviando as pessoas, Senhor. Que vidas sejam alcançadas através dessa live, Paizinho querido. Em nome de Jesus, que a gente venha ser ricamente abençoado através desse trabalho que se iniciou na vida dela. Agradeço também, Pai, pela vida da Leila, que é tua serva, Senhor, começou esse projeto aí que tem abençoado vidas. Continua derramando sobre ela graça e unção e abrindo as portas, suprindo as necessidades que ela precisa, Senhor. Graças te dou, Pai, pela minha liderança, pela minha igreja, Senhor, que ministra, Senhor, com temor sobre as nossas vidas e a responsabilidade que eles têm, Senhor, de guiar as suas ovelhas. Tem guiado com excelência, continua abençoando também e enchendo. Abençoa a família da Lani, Senhor, em nome de Jesus. Hoje só temos gratidão a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então te glorifico, te exalto e te bendigo. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, gente. Glória a Deus. Amém. Obrigada, obrigada, gente. Olha, amo cada um de vocês, amo você, Alessandra. Sou sua fã. Obrigada, tá? Estaremos juntas semana que vem. Pastora Tereza vai estar aqui com a gente falando também. Até sábado às 8 horas da manhã. Glória Beijo, a Deus. beijo, beijo. Beijo. Sempre às Tchau. sábados às 8. Guardo vocês. Tchau, tchau. Tchau.